Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Saudades de todos, viu? Bem, dando sequência às nossas aulas de Química, iremos estudar hoje sobre nomenclatura de compostos com cadeia ramificada. Preparei essa aula com muito carinho para vocês, espero que vocês gostem e vamos nessa então? Bem, vamos começar a nossa aula de hoje, primeiro definindo o que seria uma cadeia ramificada. Bem, é qualquer cadeia carbônica que possui pelo menos um carbono terciário ou quaternário, ou seja, haverá uma cadeia principal e uma ou mais ramificações, que é o que nós chamamos de cadeias secundárias. E para quem não lembra mais a definição de carbono terciário e quaternário, eu coloquei aqui dois exemplos para nós fazermos uma breve revisão, só para dar uma recordada. Aqui no primeiro exemplo, nós temos um carbono terciário. Qual é a definição de carbono terciário? É um carbono que está ligado a três outros carbonos. Aqui no exemplo, nós temos esse carbono central, que está ligado a 1, a 2 e a 3 carbonos. E aqui no segundo exemplo, nós temos o exemplo de carbono quaternário, que é um carbono que está ligado a 4 outros carbonos. Aqui no exemplo, nós temos esse carbono central, que está ligado a 1, a 2, a 3, a 4 carbonos. Essa é a definição do carbono quaternário. Um carbono que está ligado a 4 outros carbonos. E carbono terciário está ligado a 3 outros carbonos. Tudo bem até aqui? Podemos continuar? Aqui no nosso segundo exemplo, nós colocamos o exemplo de uma cadeia ramificada. Aqui nós temos uma cadeia carbônica com 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos com duas ramificações. Nós temos a primeira ramificação aqui no carbono 2 e temos uma segunda ramificação aqui no carbono de número 4. Então, nesse exemplo aqui dessa cadeia ramificada, temos uma cadeia com 6 carbonos, onde nós temos uma ramificação aqui no carbono 2 e temos uma segunda ramificação aqui no carbono 4. Tudo bem até aqui? Podemos prosseguir? Bem, pessoal, agora que nós já vimos o que é um composto orgânico com cadeia ramificada, nós iremos aprender agora como nomear esse tipo de composto. Mas antes de fazer a nomenclatura de qualquer composto orgânico com cadeia ramificada, devemos identificar antes qual é a cadeia principal que está presente nesse tipo de composto. E a cadeia principal será aquela que apresenta as seguintes características em ordem decrescente de importância, ou seja, da característica mais importante para a menos importante. Vamos ver qual é a primeira delas? Primeira característica, a cadeia principal deve possuir o grupo funcional, ou seja, o grupo funcional deve estar ligado à cadeia principal. Segunda característica, a cadeia principal engloba o maior número de insaturações, ou seja, a cadeia principal será aquela que tiver o maior número de ligações duplas ou triplas, que é o que nós chamamos de insaturações. Terceira característica, a cadeia principal é aquela que possui a sequência mais longa de átomos de carbono ligados entre si. Sempre para definir a cadeia principal de qualquer composto orgânico desse tipo, nós devemos observar cada uma dessas três características, seguindo a ordem decrescente de importância. Tudo bem até aqui? Podemos continuar? Vamos lá então. Bem, pessoal, continuando aqui. Quando vocês estiverem exercitando, praticando como definir qual é a cadeia principal, pode ser que surja o seguinte questionamento.
Se houver mais de uma possibilidade de cadeia principal com o mesmo número de átomos de carbono, como é que eu devo proceder? Qual será o critério de desempate para eu definir qual é a cadeia principal? Vamos ver como é que a gente pode proceder? Quando surgir esse tipo de questionamento, nós devemos optar pela cadeia que tiver o maior número de ramificações. Ou seja, quando tiver o mesmo número de átomos de carbono na cadeia principal, eu devo definir como cadeia principal aquela que tiver o maior número de ramificações ligadas a ela. Para ilustrar essa questão, eu trouxe dois exemplos aqui para facilitar a nossa compreensão. Aqui, nesse primeiro exemplo, eu tenho uma cadeia carbônica, que eu defini como cadeia principal, que contém 5 átomos de carbono. Vamos contar comigo aqui para a gente conferir. 1, 2, 3, 4, 5. Eu defini nesse primeiro exemplo, como cadeia principal, essa sequência de 5 carbonos. E ligados a essa cadeia principal, eu tenho uma ramificação aqui, no carbono 2, e tenho uma segunda ramificação ligada ao carbono 3. Para continuar o nosso exemplo, eu coloquei aqui na sequência um segundo exemplo. Tanto o exemplo 1 quanto o exemplo 2 se referem ao mesmo composto, tá? Ambos terão 5 átomos de carbono na cadeia principal. Nesse exemplo 2, eu defini a seguinte sequência como cadeia principal. Confiram aqui comigo. 1, 2, 3, 4 e 5 carbonos. Tanto no exemplo 1 quanto no exemplo 2, eu tenho uma cadeia principal com 5 átomos de carbono. Porém, no exemplo 2, eu tenho uma ramificação ligada ao carbono 2, tenho uma segunda ramificação ligada ao carbono 3 e tenho uma terceira ramificação ligada ao carbono 4. Tanto no exemplo 1 quanto no exemplo 2, que se referem ao mesmo composto, eu tenho cadeias principais com o mesmo número de átomos de carbono, ou seja, com 5 carbonos. Mas como no exemplo 2, eu tenho 3 ramificações ligadas à cadeia principal, a cadeia principal que será correta é essa que está contida no exemplo 2, e não a do exemplo 1. Entenderam? Tudo bem até aqui? Vamos continuar então. Agora que eu vi e aprendi como identificar a cadeia principal, agora eu tenho que nomear essa cadeia. E para nomear a cadeia principal de um composto orgânico com cadeia ramificada, eu vou usar os mesmos critérios que eu utilizei anteriormente para nomear os compostos orgânicos com cadeia normal, que são os seguintes critérios. Primeiro, eu devo definir qual é o prefixo da cadeia principal, que vai estar relacionado com o número de carbonos da cadeia. Se tiver um átomo de carbono na cadeia principal, o prefixo vai ser met. Se tiver 2 carbonos na cadeia principal, o prefixo vai ser et. E se tiver 3 carbonos, o prefixo vai ser prop. E assim por diante. Isso aqui nós já vimos nas aulas anteriores, né? É só para a gente dar uma recordada. Depois de definir o prefixo, eu vou definir qual é o infixo da cadeia. O infixo vai estar relacionado ao tipo de ligação entre os carbonos da cadeia principal. Se entre os carbonos da cadeia principal tiver apenas ligação simples, o infixo será an. Se tiver pelo menos uma ligação dupla, ou seja, uma ou mais ligações duplas, o infixo será en.
Se tiver uma ou mais ligações triplas, o infixo será in. Depois de definir o infixo, nós iremos definir o último critério, que é o sufixo. O sufixo vai estar relacionado ao grupo funcional que está ligado à cadeia principal. Se na cadeia principal estiver ligado um hidrocarboneto, que são compostos formados apenas por carbono e hidrogênio, o sufixo ou terminação vai ser o O. Se ligado à cadeia principal tiver um grupo funcional álcool, que é referente ao grupo hidroxila, que é um oxigênio com hidrogênio ligado à cadeia principal, o sufixo ou terminação vai ser o OL. E se tiver ligado à cadeia principal um grupo cetona, que é o grupo funcional C-O, o sufixo vai ser ONA. Isso a gente já viu nas aulas anteriores, né? Foi só para a gente dar uma recordada como definir o nome da cadeia principal. Para ilustrar o que nós acabamos de ver, eu trouxe aqui um exemplo para a gente praticar e aprender para fixar melhor como nomear a cadeia principal. Aqui nesse exemplo, né, que é o mesmo exemplo que a gente viu anteriormente, eu defini como cadeia principal a seguinte sequência de átomos de carbono, né, que é uma cadeia formada por 5 átomos de carbono. Bem, como na cadeia principal eu tenho 5 átomos de carbono, qual é o prefixo para 5 átomos de carbono, que a gente viu nas aulas anteriores? O prefixo para 5 vai ser isso mesmo, pente. Pente vai ser o prefixo relacionado a 5 átomos de carbono. E qual será o infixo desse composto, dessa cadeia principal que está presente nesse composto? Como eu tenho apenas ligação simples na cadeia principal desse composto, o infixo dela vai ser AN. Só tem ligação simples, o prefixo vai ser AN. E como esse composto é um hidrocarboneto, ou seja, é formado apenas por carbono e hidrogênio, o sufixo dele, ou terminação, vai ser o O. Prefixo pente, infixo an, sufixo O. Qual será o nome do composto, então? Muito bem, esse composto será o pentano. Pente, 5 átomos de carbono, an, ligação simples, e o sufixo O de hidrocarboneto. Bem, gente, para que essa aula não fique muito longa, nós iremos encerrar por aqui, e na próxima aula, dando continuidade a essa, nós iremos aprender a como nomear as ramificações que estão ligadas à cadeia principal. Nós iremos aprender cada uma da nomenclatura dessas ramificações que estão ligadas aqui na cadeia principal. Tudo bem? Fiquem em paz e até a próxima.